Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Zinho, na ESPN, confirmou a nossa informação que viralizou ontem na internet. Realmente bombou o vídeo que fizemos com uma informação exclusiva de que o Flamengo quer, presidente Rodolfo Landim quer Júlio César para ser o gerente de futebol, ocupar o cargo do Juan. É isso aí. Está confirmada a informação. Tite pode parar no Corinthians. Quem acompanha o Família da Nação, isso não é novidade, hein? Presidente do Ilho, presidente do Corinthians, disse ontem que Luxemburgo não ficará para o próximo ano e que ele vai tentar a contratação do Tite. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir aqui a vocês que deixem o like, é importante. Quanto mais likes, mais pessoas podem acompanhar a live. O YouTube recomenda. E também você acumula pontos para o nosso programa de fidelidade, no qual depois você vai poder ir lá na loja virtual e trocar seus pontos por produtos ou experiências que lá estão disponíveis para vocês. Deixe o seu like e, claro, inscreva-se no nosso canal, clicando no botão aqui embaixo vermelho, acionando também o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vou botar a vinheta, hein? E durante a vinheta você vai meter o dedo no like, que eu sei, para ajudar a gente e se inscrever aqui no nosso canal. Roda a vinheta! Rapaz, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. A repercussão da nossa notícia exclusiva do interesse do presidente Rodolfo Landim em contratar o ex-goleiro Júlio César, para mim é uma contratação maravilhosa, seria espetacular. Para o lugar do Juan, e do Fabinho, ele acumularia o cargo dos dois. Repercutiu demais, né? Até mesmo ontem, na própria entrevista do GB, né? Ex-goleiro também do Flamengo, GV, desculpa, que é o Getúlio Vargas, vários superchats perguntando sobre a possibilidade, repercutindo a nossa notícia, e o Júlio César o tempo inteiro, em todas que chegavam, ele se esquivava, ele não queria responder sobre isso. E aí o GV viu a oportunidade e acabou perguntando. Só que o GV, ele pergunta sobre cargo na diretoria do Flamengo. E assim, isso é muito abrangente. Fala em cargo, por exemplo, vice-presidente de futebol, ele não pode ser, porque vice-presidente de futebol é um cargo estatutário, o cara teria que ter lá uma série de pré-requisitos para poder assumir, e é um cargo não remunerado, então que ele não poderia ser. E aí o Júlio César, ele acaba saindo pela tangente, dizendo que hoje ele tem uma empresa e que acaba empresariando os jogadores de futebol e que isso se configuraria conflito de interesses. Gente, vamos lá. O GV, talvez ele não estivesse por dentro da informação, que senão ele, certamente, ele é muito inteligente, né? Ele iria explorar mais o tema. Se fosse eu ali, exploraria mais. Porque o cargo que está sendo oferecido para o Júlio César é o de gerente de futebol. Não tem absolutamente nada a ver com conflito de interesse. O gerente de futebol, ou seja, o Juan, o Fabinho e tal, eles não têm absolutamente nada a ver com contratação de jogadores. Sabe? Pode indicar um jogador ou outro, como o Júlio César, como empresário, indicou o Jorge Jesus para o Flamengo, por exemplo, e sem ter cargo no Flamengo. Então, assim, qual é a função do gerente de futebol ou do supervisor de futebol hoje, né, para vocês poderem entender? Ele é apenas o elo dos jogadores para a comissão técnica e para a diretoria.
É o cara que acompanha o tempo inteiro, o cara que fica o tempo inteiro em cima do lance, em cima dos jogadores, acompanha os treinamentos, viaja, tá junto, tá colado com os caras, ali tentando saber o que tem, o que tá rolando, o que tá acontecendo. Se o jogador baixa de rendimento, ele chega do lado, tenta ali trabalhar a cabeça do jogador, né? É diferente de um psicólogo. O psicólogo, ele é formado, ele é especialista nisso, né? Não é o caso do Júlio, mas ele sabe trabalhar muito bem essa parte emocional. O cara é muito Flamengo, né, cara? E é um cara muito vibrador. Então ele certamente mudaria o clima do Flamengo. Você vê, a diferença do Juan para o Júlio César é absurda. Então, mesmo ele tendo uma empresa como empresário de jogadores de futebol, que empresaria jogador, a função de gerente de futebol nada tem a ver com contratação de jogadores de futebol. Tanto que o Zinho, na ESPN, no dia de ontem, ele confirma a nossa informação e diz que o Flamengo tem interesse, sim, presidente Rodolfo Landim, na contratação do Leonardo para ser o executivo de futebol, esse sim. O executivo de futebol, meus amigos, ele tem a função, junto com o vice-presidente de futebol, de ir atrás de contratações. Vocês já viram o Juan indo buscar jogador? O Juan tá negociando com o jogador XYZ? Não tem nada a ver, sabe? E assim, vamos ser sinceros, hoje em dia, tem treinador de futebol que aí configura conflito de interesse. O próprio Vanderlei Luxemburgo é treinador e é empresário de jogador de futebol. Vamos esquecer o Luxemburgo? Outros treinadores, todos eles têm seus empresários e que têm vários jogadores sob seu comando. Quem garante que o cara chega no Flamengo e pede e o empresário dele não começa, porra, cara, te botei no Flamengo, te botei no Vasco, te botei em tal, mas, porra, tem que levar aí 2, 3 jogadores meus. Quem garante? Quem garante não, né? A gente sabe que é mais ou menos por aí, né? E mais, até o próprio Fernando Diniz está sofrendo críticas em relação à convocação de alguns jogadores, porque muita gente está dizendo, ele está convocando jogadores do empresário dele. Então, assim, conflito de interesses há, mas só que o futebol mudou. Conflito de interesse hoje, todos os treinadores, deveria existir, a FIFA deveria proibir, inclusive. O empresário do treinador de futebol, ele só pode ser empresário de treinador. E o empresário de jogador, Porque senão há o conflito de interesse, é óbvio isso. Então, o que o Júlio César falou ali, para mim, ele está saindo pela tangente para poder evitar comentar sobre o tema. Mas ele será contratado? Gente, eu confesso a vocês, e eu disse isso no vídeo de ontem, que eu acho bem complicado, porque a esposa dele não quer morar no Rio de Janeiro. E vocês, para quem não sabe, o Júlio César, ele veio contratado ao Flamengo para poder ficar aqui 3 meses, durante o Campeonato Carioca, eu não me lembro o ano exato, mas foi na gestão ainda do Bandeira de Melo, e ele ficou aqui. Foi reserva, inclusive, durante muito tempo. No jogo final, ele foi titular e tal, foi muito aplaudido, ovacionado pela torcida do Flamengo. E, cara, quase que ele termina o casamento por causa disso. Porque ele disse, ele queria vir, ela não quer, porque ela tem a empresa dela lá, né? Ela gosta de morar em Portugal. E aí, ele falou então o seguinte, eu vou ser feliz no Rio de Janeiro durante 3 meses. Depois eu volto para cá. São só 3 meses para eu encerrar a carreira no meu clube do coração. Então, recentemente, eu falei até no vídeo anterior, eles chegaram até a romper o casamento, né? A encerrar o casamento por conta exatamente da parte profissional do Júlio César. Júlio César, uma situação que aconteceu na Itália, em que, supostamente, né, algumas pessoas disseram que ele teve aí um relacionamento extraconjugal e tal, enfim. Se teve, isso aqui não é, né, canal de fofoca, mas o motivo foi esse. Ela, inclusive, ela que explicitou isso, colocou explícito nas redes sociais, colocou no Instagram que estava terminando o casamento depois de anos e tal. Depois reataram e voltaram. Então, assim, é uma contratação que não é fácil de acontecer, mas não é porque conflito de interesse. Porque o gerente de futebol, cara, ele não gera conflito de interesse porque ele não é responsável por contratação de jogadores.
questão é a parte familiar. E o Júlio é muito família, né? Ele é muito ligado aos filhos, né? Esposa e tal. Então, assim, esse é o grande problema. Agora, conflito de interesses, como ele falou, não é esse o motivo que faria com que ele não viesse para o Flamengo. Bom, Duílio, presidente do Corinthians, disse ontem que o Vanderlei Luxemburgo não ficará para o ano de 2024. Está definido isso, inclusive comunicado a ele, e que ele quer contratar um ex-treinador que passou pelo clube e que foi ídolo da torcida. E esse treinador é o Tite. É o que eu falo para vocês, cara. Nada melhor do que o tempo para poder provar a verdade, né? Porque a gente trouxe para vocês há uma semana atrás, não sei se uma ou duas, não lembro, que o Flamengo tomou 2 não do Tite. 2. O primeiro, ele disse não quando o Landim tentou contratá-lo na semana, um dia após o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil. O Landim entendeu ali que era o momento ideal de tirar o Sampaoli, mas tendo um treinador definitivo, um treinador que ficaria 1 ano e meio. E encontrou-se pessoalmente com o Tite, tentou de tudo, mas o Tite disse que tinha um acordo familiar e que não treinaria nenhum clube esse ano. Bom, Landim preferiu então permanecer com o Sampaoli, porque ele é contra um treinador interino. Atitude absurda dele, errada, irresponsável, na minha opinião. O Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil por causa disso. E aí, quando aconteceu a perda para o Atlético Paranaense, depois de 11 dias, cara, 11 dias de treinamento de forma vexatória, um clima terrível no Flamengo, e que o treinador, inclusive, disse que o Flamengo não jogou tão mal assim e tal, que é um absurdo o que ele falou. E aí, o Marcos Braz, a gente contou isso para vocês, Marcos Braz foi com o Bruno Spindel até o Landim e pediram autorização para poder mandá-lo embora. Isso que não tinha mais clima. Landim disse, tá bom, eu concordo que tem que mandar embora e tal, mas e aí? Quem? Quais são os nomes que você me apresenta? Ele como um líder, né? Sempre o seguinte, quando você chegar para o seu líder, você chega com o problema e já traz a solução de imediato. E aí o Marcos Braz disse, olha, a solução que nós temos hoje é a manutenção, né, a subida do Mário Jorge. Pega o Mário Jorge, campeão sub-20 agora e tal, e coloca ele interinamente. O presidente falou, olha, não vai ser assim. Não concordo com o treinador interino. Foi o seguinte, vamos tentar mais uma vez aqui com o Tite. Na frente do Marcos Braz e do Bruno Spindel, tentou o contato com o Tite, contamos isso na live, nos vídeos. Tentou não, fez o contato dessa vez por telefone e o Tite trouxe um fato novo. Que o Corinthians tinha feito uma proposta para ele, mas uma proposta com tempo longo de contrato. E queria que ele assumisse imediatamente, que o Corinthians estava na beirinha do rebaixamento. Foi uma dessas derrotas que o Corinthians teve recentemente. E que eles tirariam o Luxemburgo, antecipariam a saída dele para o Tite assumir. O Tite falou o seguinte, olha, eu tenho maior vontade de assumir o Corinthians, seria, para mim, um sonho. Vou falar para vocês a mesma coisa que falei para o Landim, que também recebeu o convite do Flamengo. Eu tenho um acordo familiar e nesse momento não. Em 2024 é um prazer dirigir o Corinthians, mas nesse momento não. Quer dizer, ele falou a mesma coisa para os dois. E hoje veio à tona exatamente o que a gente falou. Tanto a informação do Júlio César e do Leonardo, pelo Zinho, na ESPN, quanto o Duílio, presidente do Corinthians, falando do interesse do Corinthians no Tite também. E aí? Quer o Tite no Flamengo ou quer que ele vá para o Corinthians? Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho da notificação e que vocês tenham um dia maravilhoso.